Você já deve estar exausto de ouvir falar da inflação, mas provavelmente nunca te explicaram exatamente o que ela é. Por isso, nessa pequena série de vídeos, eu quero explorar a definição de inflação, de onde ela vem, e essa parte vai mudar como você entende perda de poder de compra. E na terceira parte, eu quero mergulhar na ideia de inflação monetária. Meu nome é John e esse é o Ilustre. Eu vou dar a definição formal de inflação, mas não desiste que a gente vai quebrar parte a parte para entender exatamente o que ela significa. A definição formal de inflação é a alta, consistente ao longo do tempo, dos preços de bens e serviços que compõem um determinado orçamento. E esse orçamento pode ser familiar ou empresarial. Basicamente, a palavra variação está dizendo pra gente que a inflação mede mudança. Ou seja, se um conjunto de preços estiver astronomicamente alto, mas não mudar ao longo do tempo, mesmo que esse valor seja desconfortável de pagar, não tem inflação nesse caso. Agora, quanto à ideia de consistência, não existe exatamente um padrão. Isso porque algumas pessoas argumentam que se preços inflacionam, mas logo depois voltam ao normal, isso não seria inflação, teria sido um pequeno evento isolado que alterou os preços. Ah, mas então quanto tempo de alta é necessário para ser considerado inflação? Não tem uma regra específica, é tipo ir colocando areia na mão de grão em grão e se perguntar quando que virou um montinho de areia. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente para isso. E a segunda parte? Preços de bens e serviços que compõem um orçamento. Para você saber que inflação faz diferença na sua vida, você precisa saber exatamente que bens interessam para você ou para o grupo que você está estudando. Por isso que, por exemplo, se você calcula a inflação para uma família apreciadora de churrascos, esse número pouco vai fazer diferença para uma família vegana. Tranquilo. Então a inflação é um tanto que um conjunto de preços variou ao longo do tempo. Mas por que ela tem essa definição? E como eu sei que conjunto de bens e serviços eu uso para tentar fazer essa conta? As duas perguntas se respondem com o objetivo de ter um conceito de inflação, que é basicamente você ter uma ideia de quanto dinheiro uma família ou uma empresa tem que desembolsar para manter o mesmo consumo. Então agora a gente tem a definição do que é inflação e para que ela serve. Mas como ela é calculada? Vamos entender com um exemplo. Imagina uma família de 2 pessoas que consome todo mês 10 kg de alcatra e 10 kg de feijão. De repente, a alcatra tem uma alta de 100% no preço e o feijão fica totalmente de graça. A inflação que essa família vai sentir é de 0%. Isso porque, apesar da carne ter dobrado, o feijão diminuiu muito o preço. Então o dinheiro que essa família tem que desembolsar para manter o mesmo consumo é exatamente o mesmo. Agora, se a carne tivesse dobrado e o feijão tivesse ficado com o mesmo preço, essa família sentiu uma inflação de 50%. Isso apesar da carne ter tido uma alta de 100%. Esse exemplo deixa claro que a variação de um item não tem uma relação de 1 para 1 no dinheiro sendo desembolsado no orçamento. O que eu quero dizer com isso? Um aumento de 1% no preço da carne não significou um aumento de 1% nos gastos no orçamento. O que leva a gente à conclusão importante que a gente não pode confundir a elevação de um preço de um item com a inflação de um orçamento. Se você pega só um item para tirar uma conclusão, você toma parte pelo todo, e aí você se equivoca. Ah, mas e se o meu orçamento é composto de um só bem? Aí a parte é o seu todo, mas provavelmente a gente não vê isso por aí não. Ué, mas o que é inflação então que a gente vê na TV? Essa inflação é um número calculado pelo IBGE e chama IPCA, Índice de Preços do Consumidor Amplo. É a mesma coisa que a gente viu até aqui. É uma lista de bens e serviços, e aí o IBGE vê quantos preços dos bens e serviços que estão nessa lista subiram e desceram, e aí ele chega num número de quanto dinheiro o cidadão tem que gastar a mais para consumir os itens dessa lista. Mas lógico, é impossível o IBGE fazer uma lista que represente todos os cidadãos do Brasil. Então, ele é uma generalização para famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos e vivem em regiões metropolitanas do Brasil. Então não é porque o IPCA ficou em 4% no ano que nesse ano você teve que gastar 4% a mais do que no ano passado. Porque os bens e serviços que estão nessa lista não são necessariamente os bens e serviços que você consome. Inclusive, o próprio IBGE enfatiza que se você quiser ter uma noção real de quanto dinheiro a mais você está tendo que desembolsar, é importante você calcular a sua própria inflação pessoal. Então por que a gente não tem um índice que calcula quanto todos os preços variaram? Basicamente porque a economia é grande e complexa demais para qualquer governo ou empresa sonhar em entender completamente. Então esses índices, eles são realmente simplificações para ajudar a gente a ter pistas do que realmente está acontecendo na economia. Esses índices ajudam a gente a tomar decisões melhores do que a gente tomaria se a gente não tivesse eles. Agora, você pode estar se perguntando, de onde que vem essa elevação de preços? Bora para a parte 2, que a gente vai desmistificar isso.